Olá pessoal do YouTube, Marco Barbosa de novo, e nesse vídeo, a partir deste vídeo, vamos começar a falar sobre os princípios da análise fundamentalista. E vale aqui um disclaimer, eu não sou especialista em análise fundamentalista, então eu vou passar os princípios que eu sei. Se você souber aí, quiser complementar essa análise aí, pode deixar seu comentário logo abaixo desse vídeo. Mas antes de falar de análise fundamentalista, tem que falar sobre os pares de moedas do Forex. Se você já opera Forex ou teve curiosidade de estudar um pouco sobre esse mercado, sabe que as moedas, os gráficos, eles são ofertados em pares de moeda. Nesse vídeo eu vou trazer o exemplo de dois pares, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Euro-USD, que é o euro mais em relação ao dólar americano, e o USD-JPY, que é o dólar americano, em relação ao iene japonês. Tá? E o comportamento desses dois pares aí, tendo em vista a análise fundamentalista. Ok? Então, nesse par aí, a primeira moeda que aparece, a gente chama de moeda base, ou seja, é a moeda na qual a gente tem a base que vai ser feita a troca. E logo em seguida, a segunda moeda que aparece nesse par é a moeda de troca. Ok? Então, no euro-USD, o euro é a moeda base e o dólar americano é a moeda de troca, e o USD-JPY, o dólar americano é a moeda de base e o iene japonês é a moeda de troca, ok? Tendo feito isso, a gente vai fazer a nossa análise fundamentalista, que é basicamente, o que é análise fundamentalista? É a gente saber qual que é o vigor, a saúde da economia de um país perante ao outro, para saber sobre essa relação de troca, o que é o câmbio mais justo, mais benéfico, para onde que esse preço vai, ok? Então, se a gente vê que a economia americana está melhor do que a economia da zona do euro e da economia do Japão, logo, pela análise fundamentalista, a gente vai tender a acreditar que o euro vai se valorizar, que o euro não, desculpem, que o dólar americano vai se valorizar tanto perante ao euro quanto perante ao iene japonês. Mas lá no Forex, quando a gente for fazer a nossa operação, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? No caso do euro-USD, o que acontecer com o dólar americano vai ser inversamente proporcional. Ou seja, se o dólar se valorizar, o par euro-USD vai desvalorizar. Ou seja, se eu acho que o dólar vai subir, o euro-USD vai descer. Se eu acho que o dólar vai cair, o euro-USD vai subir, vai se valorizar. Por quê? Porque se você pensar assim numa base matemática, o USD está como se fosse o denominador de uma razão, de uma divisão, e o euro é o numerador, ou seja, a relação é inversamente proporcional. Do modo totalmente ao contrário, a gente tem o USD-JPY, onde a relação ela é diretamente proporcional. Se eu acredito que o dólar vai valorizar, o USD-JPY vai valorizar. Ou seja, se eu acredito que o dólar vai ser uma compra, o USD-JPY vai ser uma compra. Se eu acredito que o dólar vai desvalorizar, o USD-JPY vai desvalorizar. Se eu acredito que o dólar americano vai ser uma venda, o USD-JPY vai ser uma venda. Por quê? Porque nesse caso a moeda base é o dólar americano. Então a relação ela é diretamente proporcional à minha análise fundamentalista. Tendo dito isso, vamos falar sobre a análise fundamentalista. Então, basicamente, o que eu vejo as pessoas, os traders, analisando, fazendo análise fundamentalista? São basicamente 4 pontos, tá? A análise fundamentalista, ela não se resume a isso. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre a correlação com outras coisas, com notícias, mas basicamente são esses pontos. A gente vai olhar lá a taxa de juros no país, a balança comercial desse país, a taxa de desemprego e a produção industrial. Ou seja, se você tem uma taxa de juros baixa, uma balança comercial favorável, uma taxa de desemprego baixa e uma produção industrial relativamente alta ou crescente, então a economia desse país está crescendo. Se a economia desse país está crescendo em detrimento a outras economias que estão estagnadas ou diminuindo, então o câmbio que representa esse país, ou seja, a moeda que representa esse país, tende a se valorizar em relação a outras moedas, ok? Como o exemplo que eu já dei, se você acha que o dólar americano vai se valorizar, euro-USD vai desvalorizar, vai ser um gráfico de queda lá no Forex. Né? Em contrapartida, o USD-Japão vai se valorizar, vai ser um gráfico de subida lá no Forex. Então esse primeiro vídeo é só para fazer essa introdução, essa baseline aí do que é análise fundamentalista, a relação entre a economia dos países e o movimento dos gráficos lá no Forex, tá?
Então te espero no próximo vídeo. O nosso próximo vídeo vai ser o vídeo número 100. Então, se você ficou até aqui, vamos comemorar o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, até o vídeo que vem. Tchau!